A partir de hoje, os remédios estão mais caros. O aumento dos preços foi autorizado pelo governo federal. Medicamentos de uso contínuo, por exemplo, sofrerão um reajuste que passa dos 5%. A reportagem é de José Porto. O preço dos medicamentos no Brasil é regulado por uma câmara setorial, a CMED. Os percentuais de reajustes funcionam como um teto para o setor farmacêutico. A pressão foi grande pela indústria e, mesmo temendo ainda mais inflação, o governo federal autorizou o reajuste, que ficou até abaixo do esperado, explica o vice-presidente do Sindicato das Farmácias em Mato Grosso. Todo ano impressiona a gente e ainda não tem uma sensibilidade a nível de governo federal em pegar um item que é de tão uso e de tão preocupação para a população e não ter esse aumento. Mas, infelizmente, a logística, o transporte ficou caro, o combustível ficou caro, né? E a matéria-prima que é importada, o dólar deu uma disparada esse ano e o governo resolveu, junto com a CMED, refazer o reajuste junto aos laboratórios. E não tem como a gente escapar. O aumento no preço dos remédios, autorizado pelo governo, fica na casa de 3,83%. Mas, para alguns grupos de medicamentos, esse reajuste será superior a 5%. Os medicamentos de uso contínuo, classificados como nível 1, são os que tiveram maior impacto de preços, vão subir 5,06%. Nesse grupo entram remédios como para a hipertensão e o diabetes. Já para o nível 2 estão os anti-inflamatórios, com aumento de 3,83%. O que teve menor reajuste são os remédios com a grande concorrência de mercado, como os analgésicos e antitérmicos. O aumento, nesse caso, é de 2,60%. Agora, essa correção nos preços dificulta ainda mais a vida de milhares de pessoas que encaram doenças como a chikungunya. A gente vem de um período aí de uns 40 dias com muitos problemas com chikungunya, dengue, e são medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos que vão ser impactados de cara em 5,06%. Então, assim, vão gastar mais do que o normal. O aposentado Alcides faz uso de vários medicamentos contínuos. Ele esbanja simpatia para encarar a dura realidade dos preços que vão impactar o seu orçamento. Fazer o quê, né? Tem que comprar, né? A gente dá um jeito, como se diz, tem que driblar, tem que ser uma Mané Garrincha, tem que ser um Pelé, né? Mas tem que chegar lá. A dica do farmacêutico é conversar com um médico para buscar o tratamento adequado e ter os genéricos como uma opção mais barata para equilibrar o reajuste do preço dos medicamentos. Vão ter que driblar, procurando se tem um genérico mais em conta, se tem uma medicação que o médico pode substituir por uma dosagem que possa surtir o mesmo efeito, né? Então vai ter que conversar bem com a classe médica para poder não sentir tanto. Aí você imagina o que não passa o aposentado e pensionista, né? Que tem parte do seu salário retido, isso é fato, e que ele gasta boa parte do dinheiro dele exatamente nisso. Você quer encontrar com um idoso, vai na farmácia. Né? Normalmente estão lá em busca de genéricos, na maioria das vezes. Impacta diretamente o orçamento. Observe, tudo aumentou. Tudo. Quem faz compra lá em casa, na maioria das vezes, claro que minha esposa está junto, mas sou eu. Eu sei exatamente quanto é que as coisas estão custando. Deixei de comprar uma série de coisas porque simplesmente está fora do orçamento. É impressionante o quanto que aumentou o valor de alguns produtos no supermercado. E é claro que o salário não acompanha, absolutamente nada acompanha. E aí fica difícil. Se está difícil para mim, que tem uma condição relativamente melhor do que a grande maioria das pessoas, imagina aquele que vive de salário mínimo. Não sobrevive. Não sobrevive porque ele tem que estar inventando, fazendo um bico para um lado, fazendo um bico para o outro, para poder tentar levar um pouquinho de dignidade para dentro de casa, porque é absolutamente tudo caro. E agora com relação a medicamentos, né, mais caro ainda. O alternativo é o genérico. Sem dúvida alguma, continua sendo o genérico, né? Mas outra coisa importante que no Brasil deveria existir é de você não ter a necessidade de comprar, por exemplo, remédios com 30, 40, 50, 60, 90 cápsulas de remédio, sendo que você vai utilizar por um período de uma semana, no máximo 5 ou 6 comprimidos. Isso, para mim, eu acho uma coisa impressionante. Por que você tem que comprar exatamente, né, uma caixa com 60 comprimidos, muitas vezes, com 30 comprimidos, sendo que você vai precisar de 2, sabe? Então, tem países, Estados Unidos, por exemplo, você compra 2, você vai lá, compra 2, vai lá, eu quero 2, pronto, ela pega 2 para você e vende para você, tá tudo certo, né? Tem que mudar muita coisa ainda.